Meus amados, venham em pé, por favor. Pastor Kleber, fica à vontade, pastor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que bom estarmos ainda aqui. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade e convidá-lo a abrirmos a Bíblia. Já lemos o texto, mas eu quero reler parte dele. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos reler os versos 8 a 10. Louvo ao Senhor por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Mais uma vez, minha gratidão, pastor Sérgio, pela oportunidade de chegarmos e falar à igreja. Pastor Marcos, que nos convidou também para estar aqui em nome da igreja e tão bem tem nos recebido. Que Deus em Cristo continue abençoando ricamente a esta igreja, a esse ministério. Efésios capítulo 2, verso 8 em diante, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Oremos. Querido Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por tua graça, obrigado por estarmos reunidos nesta noite aqui, podermos debruçar-nos sobre a tua palavra, para aprender dela, Senhor. O teu Espírito ministre, por graça, a cada coração, iluminando os entendimentos, trazendo sabedoria e fazendo, Senhor, com que possamos apreender este conhecimento para a nossa vida, para andarmos segundo a direção da tua palavra. Nós te oramos assim, na certeza de sermos ouvidos por Cristo Jesus. Já te agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, querido irmão, querida irmã. Hoje nós vamos falar sobre a salvação pela graça por Jesus Cristo. Há uma história de uma pianista que ia fazer uma apresentação num saguão de um hotel muito luxuoso. E aquela pianista, para atrair mais pessoas para a sua apresentação, colocou lá no cartaz que tinha sido aluna de um grande mestre, sendo que isso não era verdade. Mas ela resolveu usar desse expediente para atrair pessoas para a sua apresentação. O que ela não sabia é que o famoso mestre estava no hotel. E ele, passando pela entrada do saguão, viu lá o cartaz e admirou-se: não, essa pessoa nunca foi minha aluna. Entrou. Ela estava lá ensaiando, e quando viu e reconheceu o mestre, ficou desesperada. Mestre, me perdoe, eu fiz isso. Ele disse: não, tudo bem, continue tocando. E ele vai ouvindo e vai fazendo ajustes. Olha, faça assim, não, melhore isso aqui mude assim, faça esse movimento. E depois de uma meia hora orientando naquele seu ensaio, ele disse: pronto, agora você pode dizer que foi minha aluna. Ela usou de má fé, ele usou de graça. O que ele fez ela não merecia, mas ele foi bondoso com ela e ela pôde conhecer a graça de um homem. Mas nós conhecemos a graça de um Deus que é tão extraordinário que, por seu Filho Jesus, fez conosco aquilo que nós de forma alguma merecíamos e nos transformou agora em alguém que podemos não só dizer que fomos alunos, mas que somos filhos dele pela graça de Deus. E nós podemos olhar então para esta graça que nós conceituamos de uma forma mais ampla como o favor imerecido, livremente dado à humanidade por Deus. Mas de uma maneira mais precisa, a nossa teologia diz que a graça de Deus é uma afeição gratuita pela qual Deus, tocado pelo amor, vai em direção a um pecador miserável e lhe dá, em primeiro lugar, seu Filho.
Na nossa teologia, ou seja, na teologia assembleiana, que nós chamamos nesse quesito da doutrina da salvação de soteriologia arminiana, por causa de um teólogo chamado Jacó Armínio, que foi quem organizou as ideias que nós aceitamos como verdadeiras segundo a palavra. O que ele diz é exatamente que a graça de Deus, primeiro vem por Cristo. A primeira coisa é Cristo, e a coisa principal que Deus nos dá é Cristo. E depois ele diz que também é a disposição de transmitir para nós mais do próprio Deus, não porque Deus precise ou seja beneficiado, mas para o bem daquele a quem isto é concedido. Ainda, nós definimos a graça e a graça continuada como a contínua assistência do Espírito Santo que inclina o ser humano e o capacita a cumprir a vontade de Deus. Olhando, então, esses conceitos, nós podemos entender. A graça de Deus é o favor imerecido em que Ele nos dá o seu Filho e depois nos dá a assistência do seu Espírito para que nós possamos não somente ser filhos de Deus, mas continuar nesta caminhada de fé. Nós somos, então, queridos, totalmente dependentes da graça de Deus. A graça que é a disposição do coração do Pai, revelada na obra do Filho e aplicada pela contínua ação do Espírito Santo em nós. Porém, nós nunca fazemos distinção desta graça como sendo uma graça que assiste a todos, mas que não quer salvar a todos. No pensamento diferente, no que diz respeito à doutrina da salvação, nós temos o que foi ensinado por João Calvino e depois desenvolvido por outros teólogos calvinistas, e eles falam da graça comum, que é uma graça que assiste a todo mundo, mas que não leva à salvação. E uma graça especial, que é dirigida apenas a alguns eleitos e que produz a salvação sem que haja qualquer possibilidade de isso não atingir o seu objetivo. Só que nós vamos olhar e ver que a graça de Deus, ela, em toda a Bíblia, é oferecida de forma salvadora a todos os homens. E também podemos ver que mesmo sendo a graça de Deus agindo em favor dos homens, há muitos que resistem à ação do Espírito Santo, que resistem ao oferecimento da graça de Deus. Pelo que, então, nós vamos entender nesta noite como nos posicionamos em relação a esse assunto da graça de Deus, que é algo muito precioso para nós. É um assunto de suma importância. Nós precisamos conhecer sobre a graça de Deus. Mas para nós, a graça de Deus, ela é salvífica para todos os homens. Como nós poderíamos dizer que Deus não quer salvar a todos, se lemos 1 Timóteo 2:3, que diz: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Se lemos em Tito 2:11, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Se lemos 2 de Pedro 3:9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, diante dessas considerações da palavra, nós entendemos que a graça de Deus, ela é para todos os homens. É uma graça que se estende a todos e oferece salvação a todos os homens. Porém, como esta graça, ela age? Nós podemos e definimos na nossa teologia, pelo menos, duas formas de atuação dessa graça. Primeiro, a graça que é chamada de preveniente. Preveniente quer dizer pré, antes, e veniente, que vem, não é? Então, preveniente é aquela graça que vem antes da salvação. É exatamente a ação do Espírito Santo no coração do homem, o dispondo para ouvir, receber
e crer em Jesus como seu Salvador. Essa primeira operação de Deus, ela alcança todos os homens e ela é inevitável. Ninguém pode evitar ser alcançado pelo Espírito Santo. Ele pode resistir à ação do Espírito Santo. Ele pode não ouvir, mas ele não pode evitar de que o Espírito Santo fale ao seu coração. Por quê? Porque Deus, exatamente para ser justo em condenar todos, ele oferece graça a todos. O Espírito Santo alcança todos. E essa ação preveniente é quando o Espírito Santo muda o coração, ou dispõe o coração, convence o homem, o capacita a responder, e se não for resistida, esta ação da graça preveniente vai levar o pecador a crer em Jesus. Agora, o pecador que ouviu a pregação do Evangelho, ouviu a verdade do Evangelho, ele pode crer unicamente porque o Espírito Santo é quem o habilita a crer em Jesus. Ninguém pode crer sem esta graça, sem essa ação do Espírito Santo. Ninguém pode crer sem que seja tocado pelo Espírito Santo. Às vezes alguém se empolga e diz assim: dê o primeiro passo para Jesus. Mas ninguém dá o primeiro passo para Deus. Qualquer passo que alguém der para Deus já é pelo menos o segundo. O primeiro foi Ele quem deu em direção ao pecador, não só a enviar o seu Filho, que é a iniciativa plena de Deus, como enviar o Espírito para convencer o coração, para ouvir o Evangelho. Então essa graça, ela vence a incapacidade humana e em vez de fazer com que ele tome uma decisão forçada, ela o capacita para dizer sim, mas também ainda ele pode dizer não a essa exposição da verdade, esse convencimento do Espírito Santo. O Armínio, ele diz assim, o arrependimento e a fé são dons de Deus, é Deus quem dá. O homem não se arrepende por si mesmo. Ele não crê por si mesmo. Por quê? Porque ele é um pecador. Mas ele diz, esses dons são dados pelo método de persuasão. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo persuade. Ele não força alguém a crer em Jesus, até porque se isso fosse algo forçado, não seria verdadeiro. E aí nós vemos que essa graça preveniente, ela é dirigida a todos os homens e por ela o coração é disposto para se arrepender e também para crer em Jesus. Só que a fé, queridos, por que é que alguns teólogos que pensam diferente dizem que isso, a nossa forma de ver, coloca o homem no centro? Porque eles acham que essa fé que deve ser exercida, ela é um mérito, ou ela é uma obra. Ora, mas o apóstolo Paulo escreve o capítulo 4 praticamente inteiro de Romanos para mostrar que fé e obra são duas coisas diferentes. Obra é o que você faz. Fé é quando você entende que não pode fazer, mas Deus já fez por você o que era necessário para a salvação. E essa fé não é, então, um mérito. Deus não nos salvou porque Ele viu a fé e disse, já que Ele crê, Ele merece. Não, a fé não é meritória. A fé é apenas o instrumento pelo qual nós recebemos. Por isso nós lemos que Paulo disse, pela graça sois salvos. É de graça, é pela graça, não merecemos. Mas como nós recebemos isso que a graça oferece? Ele diz, por meio da fé. A fé é apenas, então, o instrumento. É quando nós desistimos de fazer algo para nos salvar e entendemos que o que Cristo fez por nós já é suficiente para nós sermos salvos
cremos nele como nosso Senhor e Salvador, desistimos então de qualquer obra meritória nossa e cremos que o que ele já fez por nós é suficiente para nos salvar. Essa é então a graça preveniente, a ação do Espírito Santo. Se essa ação não for resistida, então agora vem o que nós chamamos, ou na teologia é chamado de graça subsequente. Que a graça subsequente é uma operação do Espírito Santo que leva o homem à regeneração. Agora é aplicada a ele o resultado da obra de Cristo, né? E pela ação do Espírito Santo, ele é transformado. Então, essa graça preveniente conduz o homem à regeneração desde que não seja resistida. Porque nós entendemos assim, não é porque o homem seja mais importante, mas é porque na teologia, na nossa teologia, Deus não pode ser acusado de ser o autor do pecado, o autor do mal, e nem de levar alguém para o inferno. Na teologia calvinista, Deus escolhe salvar alguns e decide enviar outros para o inferno, sem levar em conta fé, incredulidade, pecado ou qualquer ação que eles tenham cometido. Então aí nós chegamos a um ponto, alguém vai para o inferno. Na teologia calvinista, é Deus quem faz isso acontecer. Na nossa teologia, é o homem quem escolhe resistir à graça de Deus, não aceitar o oferecimento da graça e, portanto, ir para o inferno. Então, Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor do mal. Mas o homem, quando resiste à graça de Deus, ele agora se coloca nessa condição de não ser regenerado. Porém, quando o homem crê em Jesus como seu Salvador, ele é regenerado e se torna nova criatura em Cristo Jesus. Primeiro ele crê, depois então ele é regenerado. Na teologia calvinista é o contrário. Ele diz, primeiro Deus precisa regenerar o homem, depois é que ele vai crer. Mas isso contraria o que nós vemos nas Escrituras. Porque eles dizem que é primeiro o homem ser regenerado para depois ele crer. Porque eles leem em Efésios, como nós lemos, e aí o apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos. Ele disse aí no verso 5, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Mas aqui há um problema de interpretação, porque o morto aqui de Efésios capítulo 2, ele não é inativo. Você lê e ele diz aí no verso 3, que nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o homem morto no pecado, ele não está inativo. Não podemos confundir a morte física com a morte espiritual. O morto físico realmente não responde a nada. Você fala com ele, ele não dá nenhuma notícia. Mas o morto espiritual, o que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. Ele não pode ir a Deus, ele não pode chegar a Deus. Porém, Deus pode chegar ao homem que está morto e falar com ele, e ele vai ouvir. Se nós considerarmos lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto juntamente com Eva, ele imediatamente morreu. Não fisicamente, pela graça de Deus. Se Deus não tivesse oferecido nenhuma graça, Adão e Eva teriam caído mortos imediatamente. Porque a promessa de Deus é, no dia que você comer, você morrerá. Deus os manteve vivos, isso é graça. Mas eles morreram espiritualmente. O que antes era
recebido com alegria a presença de Deus, agora o homem tem medo, se esconde. Agora ele não vê mais Deus com aquela presença maravilhosa que chegava. Agora tem medo no coração, tem separação. Mas quando Deus fala com Adão, Adão está morto espiritualmente. Mas Deus é quem toma a iniciativa de falar e Adão ouve. Ouve por quê? Porque Deus supera essa dificuldade humana. Deus supera essa limitação humana. Então o evangelho é pregado a homens mortos. Mortos espiritualmente, mas o Espírito vence essa incapacidade humana, fala ao coração deles, lhes capacita a ouvir e a responder, e quando eles dizem sim, o Espírito Santo os regenera, os faz nova criatura em Cristo Jesus, e é unicamente pela graça de Deus. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, é exatamente isso que ela diz. Por exemplo, Gálatas 3:26 diz: pois todos são filhos de Deus pela fé em Cristo. Você lê em João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 20:31, estes, porém, os sinais, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E assim nós teríamos dezenas de versículos para mostrar que primeiro o homem crê, depois ele tem vida. Ou seja, primeiro ele é alcançado pelo Espírito Santo, depois que ele crê em Jesus, ou como lá em Romanos capítulo 10 ele diz: se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Depois que ele crê, então, é que ele é regenerado, ele tem agora nova vida. A ideia do homem precisar ser primeiro regenerado para depois crer não tem apoio bíblico. O homem não está morto no sentido de que não possa ouvir. Deus vence a incapacidade do morto em pecados, ele alcança por um espírito vivificante que lhe dá a capacidade de responder à graça de Deus. E esta graça, queridos, ela é absolutamente necessária. Por quê? O homem foi criado à imagem de Deus. Deus não criou o homem pecador. Deus criou o homem perfeito, como diz o escritor de Eclesiastes. Deus criou o homem santo. Lhe deu toda a condição para que ele permanecesse santo. Porém, esse homem caiu. Por que o homem caiu? A teologia calvinista diz: porque Deus decretou a sua queda. Nós dizemos: porque ele usou mal a liberdade que recebeu. Porque nós entendemos que Deus criou o homem e lhe deu toda a condição para que ele perseverasse. Armínio diz que Deus colocou um tripé, 3 coisas para sustentar o homem. Primeiro, lhe deu um mandamento, para ele saber o que fazer e o que não fazer. Depois, lhe deu uma ameaça, para saber que era sério e que haveria consequências à desobediência. Mas depois Deus lhe deu graça para que ele pudesse obedecer aquele mandamento. Deus não nos dá nada para fazer sem Ele mesmo nos capacitar para fazermos isso. Porque nós não temos condições de fazer senão pela graça de Deus. Quando o homem resolveu ouvir a serpente e não a Deus, ele está rejeitando a verdade de Deus e optando pela desobediência, o que leva, então, a um mau uso da sua liberdade e, portanto, à queda. Mas Deus, que é tão maravilhoso, agora Deus vai agir em favor do homem. No estado de queda, de inabilidade espiritual, o homem não pode tomar nem a primeira iniciativa para Deus. Aí, de novo, aqueles que não conhecem a nossa teologia dizem que a gente ensina que o homem toma a iniciativa, que o homem é livre. Não, nós não ensinamos isso. Armínio diz que o homem é necessitado da graça desde o primeiro instante até o final de sua vida. Que o homem sem a graça de Deus não pode nem desejar o bem
e muito menos escolher fazer o que agrada a Deus. Porque quando o homem pecou, ele cai nesse estado de incapacidade espiritual. Deus precisa agir em favor desse homem. Mas não faz sentido nós acreditarmos que Deus foi quem decretou a queda do homem. É como você imaginar que um pai disse ao seu filho: filho, eu vou sair e você não saia de casa. Se você sair de casa, você vai sofrer as consequências. Obedeça e fique dentro de casa. Mas imagine que, sem que o filho percebesse, o pai amarrou uma corda no cós da calça, da bermuda do rapaz, e quando o pai está lá fora, puxa a corda e o arrasta para lá. Que direito, que justiça esse pai teria de punir o filho por ter ido lá para fora, se foi ele mesmo quem o levou para lá? Assim é o Deus que se diz, decretou a queda do homem para depois enviá-lo para o inferno. Que Deus é esse? Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não decretou o mal do homem, mas lhe deu um mandamento para que por ele o homem pudesse ser aperfeiçoado. Porque o homem foi criado com uma natureza santa, mas ainda não tinha um caráter santo. Como você tem um caráter santo? Quando você diz não à desobediência e diz sim a Deus, então o caráter santo está sendo forjado. O homem precisava de ser forjado em seu caráter. E aí então nós vemos que a vontade do homem decaído, sem a graça, não podia dar nenhum passo para Deus. Surgiram ao longo dos anos muitos teólogos com pensamento diferente, né? Há o Pelágio, teólogo que foi da mesma época de Agostinho, e ele dizia que o homem pode dar o primeiro passo para Deus sem a necessidade da graça. Nós não acreditamos nisso. Há também uma ideia um pouco alterada, chamada de semi-pelagianismo, que é a ideia de que Deus ajuda aquele homem que dá um passo em direção a ele. Essa é a teologia, até hoje, da Igreja Católica Romana. A teologia católica diz: Deus não deixará de dar graça àquele que fizer o bem, aquele que tomar a iniciativa. Deus ajuda aquele que procura o bem. Mas essa não é a verdade bíblica e nem é o que nós defendemos. O homem não dá o primeiro passo, o homem não toma iniciativa, ninguém passa na frente de uma igreja e por sua própria vontade entra para ouvir a palavra. É Deus, em sua maravilhosa graça, por seu Espírito, que vai em direção ao pecador, resistente, obstinado, caído, mas lhe oferece primeiro a restauração da mente pelo Espírito e a capacitação para que ele possa ouvir e ser transformado pela graça divina. Então, como nós entendemos o chamado de Deus para a salvação? Armínio diz, esse chamado tem uma ação externa pela palavra e uma ação interna pela ação do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Então, quando nós pregamos a palavra, nós não convencemos o pecador por nossa eloquência. Quando nós pregamos a palavra, é o Espírito Santo que toca no coração do pecador para que ele possa ouvir. E às vezes a pregação é tão simples, ou às vezes até é incompleta, mas o Espírito Santo faz um trabalho extraordinário. Há uma história de um irmão que estava entregando folhetos na feira, numa cidade lá no Nordeste, e um cidadão pegou aquele folheto, e ele estava falando de Jesus, e muitas pessoas têm uma resistência por causa também do catolicismo muito solidificado em algumas regiões ali. E aquele homem pegou o folheto e picou em vários pedacinhos e foi embora. Quando chegou em casa,
ele foi tirar a bota que ele estava usando, mas ele não percebeu que um quadradinho daquele folheto que ele picou caiu na bota, e quando ele tirou a bota, o quadradinho veio no chão, ele pegou e estava assim no quadradinho, no pedacinho de papel que sobrou. Jesus disse, 2 pontos. Aí é aquela hora que o Espírito Santo vai lá e toca no coração dele, e ele ficou olhando para aquele papelzinho e pensando, o que foi que Jesus disse? E o que foi que Jesus disse? O Espírito Santo agindo, né, convencendo, incomodando no bom sentido. Aí ele pegou, calçou a bota e disse, eu vou já atrás daquele crente para saber o que foi que Jesus disse. E foi atrás do crente e ele disse o que Jesus disse, e ele se converteu pela pregação da palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra, irmãos, nunca pregamos sozinhos, nem devemos achar que é a nossa eloquência. Você pode se preparar e deve. O apóstolo Paulo era um exímio articulador de palavras, usar argumentos, né? Mas ele tinha perfeita consciência. É o Espírito de Deus que age no coração do homem. Então ele está pregando lá na Europa, Atos capítulo 16, verso 14, diz o texto, o Senhor tocou no coração de Lídia para que prestasse atenção ao que ele estava falando. Essa é a ação do Espírito Santo. Juntamente com a ação externa da palavra, a ação interna do Espírito Santo convence o pecador e o habilita a crer em Jesus como seu Salvador. A gente podia pensar numa ilustração. Imagine alguém que está preso em uma cela e está drogado. A sua mente está completamente anuviada. Ele, além de ser incapaz de sair dali, ele não consegue nem pensar direito como fazer isso. Alguém vai até a cela, abre a porta, administra um antídoto que passa a maior parte daqueles efeitos da droga, e agora esta pessoa diz, siga-me e eu vou lhe tirar daqui. Esta é a ação do Espírito Santo de Deus. Ele abre a porta, ele toca no coração do pecador, tira dele aquelas trevas imensas, aquele bloqueio que Paulo diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, mas o Espírito Santo vem com luz para que ele possa entender, e é somente quando ele recebe essa ação que ele pode sair daquele lugar e crer em Jesus como seu Salvador. Aleluia, glória a Jesus. Porém, queridos, nós entendemos que essa graça divina, ela pode ser resistida. Alguém pode dizer não à oferta de salvação, à oferta da graça. E por que as pessoas podem dizer não? Porque dizer sim a Jesus é entrar num relacionamento com Ele. E um relacionamento verdadeiro exige a liberdade de ser aceito ou não. Se alguém, imagine você, se alguém lhe desse uma poção mágica, e ao tomar essa poção você se apaixonasse por essa pessoa, esse amor seria verdadeiro? Não. Mesmo se fosse o Espírito Santo que lhe desse essa poção mágica? Não. É preciso que o homem realmente tome uma decisão de crer em Jesus. Só que ele não pode fazer isso sem a assistência do Espírito Santo. O poder para crer vem de Deus, o conhecimento para ele crer vem de Deus, a libertação para crer vem de Deus, mas o crer é uma resposta humana ao oferecimento da graça que Deus faz. Porque, ao contrário do que alguém possa pensar, Deus não crê por ninguém. Deus não crê por ninguém. Quando o carcereiro de Filipos, Atos capítulo 16, diz, o que eu faço para ser salvo? Se seguisse a ideia de João Calvino, Paulo teria que ter dito, nada. Se Deus lhe escolheu, você está salvo. Se não, mate-se, que é a melhor coisa que você faz agora.
Mas Paulo lhe diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele não só cria que aquele homem podia crer em Jesus, porque ele já tinha ouvido. O que foi que ele ouviu? A mensagem que Paulo pregou, certamente nos hinos que estava cantando com Silas. Eu não imagino nunca Paulo cantando um hino de alguém que está murmurando. Eu imagino ele cantando o hino: eu louvo a Deus porque eu estou aqui, mas a sua graça não está presa, aleluia. Porque não é isso que ele diz nas suas cartas. Aquele homem ouviu, e agora o Espírito Santo trabalhou no coração dele. Diante daquele evento, ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo, porque o crer é uma resposta humana, é capacitada pela graça, só é possível porque Deus age primeiro, mas o homem precisa crer. Deus não crê por ninguém, Deus não salva incrédulos. Então nós cremos que esta salvação, ela só acontece pela fé em Cristo. Porém, há pessoas que resistem a essa ação do Espírito Santo. A operação da graça é resistível. Por que nós cremos que ela é resistível? Alguém diz que é porque nós supervalorizamos a liberdade humana. Não. Nós cremos que a operação do Espírito Santo é resistível porque é isto que a palavra de Deus diz. Nós andamos pelo que a palavra de Deus nos apresenta. E há muitos textos, queridos irmãos, quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 7, o verso 51, tem aquela história de Estevão, e está lá para ser apedrejado, e em seu discurso que ele faz um levantamento histórico de como Deus agiu em Israel, mas no verso 51 ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, ele está dizendo: vocês resistem ao Espírito Santo. Eles viam Estevão como um rosto de anjo, o que significa que era alguém que estava falando de uma maneira extraordinária, de uma maneira que entendia-se tinha uma ação sobrenatural, mas eles não quiseram crer naquilo que ele estava pregando. E aí nós podemos olhar outros e outros textos. Eu acho extraordinário o texto lá de Zacarias, capítulo 7, o verso 11, quando Deus diz assim: eles, porém, os pais, os judeus, não quiseram escutar, me deram o ombro rebelde, ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Deus disse: eu falei a eles, por meio dos profetas, por meio da palavra, mas eles endureceram o coração, me deram o ombro rebelde, o que na nossa língua ia dizer, o camarada deu as costas para Deus e não quiseram ouvir. E se você continua lendo, ele diz assim: como eu clamei e eles não ouviram, eles clamarão e eu não os ouvirei. Então agora Deus é justo para condenar. Por quê? Porque ele enviou um mensageiro, ele enviou a palavra, ele enviou o seu Espírito, até os profetas do Antigo Testamento, Deus está dizendo, eles proclamaram pelo Espírito, o que quer dizer que o convencimento que aconteceu não foi por obra de sua fala, mas por obra de Deus no coração dos homens. Nínive se converteu não foi porque Jonas foi eloquente, é porque o Espírito de Deus falava nos profetas, tocava nos corações. Ainda hoje acontece isso, quando alguém prega a palavra de Deus, o Espírito de Deus fala ao coração, mas Deus é quem está dizendo, eles resistiram ao meu Espírito, deram os ombros rebeldes, ensurdeceram os ouvidos, não quiseram me ouvir, por isso a minha ira veio sobre eles.
Sempre que nós olhamos os profetas, queridos, Deus condena os homens justamente, com justiça. Porque Deus fala e eles não querem ouvir, nem querem obedecer. Infelizmente, nós vemos que muitas pessoas não querem receber a palavra de Deus, até entendem, alguns até dizem, eu sei que isto é certo, mas não quer abandonar a sua vida ou não quer entregar a Jesus o destino da sua história e, portanto, ele resiste a essa ação do Espírito Santo e não é salvo. Ou mesmo sendo salvo, ele pode afastar-se da verdade de Deus quando ele endurece o coração pelo pecado. Ou quando ele comete a apostasia de negar a fé. Então nós vemos que há uma necessidade de não resistência ao Espírito Santo. Essa é a cooperação do homem na sua salvação. O que nós defendemos não é que o homem toma iniciativa, nem que Deus salva independentemente da vontade humana. O que nós defendemos é que Deus quer salvar a todos, Deus envia a graça a todos, Deus envia seu Espírito a todos, e aqueles que não resistem a este Espírito, e eu não estou falando só de uma vez, porque tem gente que ouve uma vez não crê, outra vez não crê, outra vez não crê, mas na 15ª, 9ª, 30ª, 40ª vez, finalmente o Espírito Santo o convence, ele recebe a Cristo como seu Salvador, mas se ele resistir indefinidamente, então ele nunca será salvo, porque resiste ao único que pode conduzi-lo neste processo de salvação. E é o que nós lemos na palavra de Deus, é que o homem é salvo pela fé e é condenado por sua incredulidade. João capítulo 3, o verso 18, ele diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque Deus não foi com a cara dele e elegeu ele para o inferno. Não. Porque ele está condenado? João escreve, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Nós podemos entender, queridos irmãos, que no final de tudo, o único pecado que levará o homem ao inferno é a incredulidade. Porque todos os outros pecados poderiam ser perdoados se ele deixasse de ser incrédulo. O maior pecado, então, é exatamente o não crer, o não receber aquilo que de graça Deus oferece e que custou simplesmente a vida do seu Filho amado na cruz do Calvário para nós, em nosso lugar, em nosso favor. A graça é graça para nós, mas para Deus não foi de graça. Para Deus foi muito custoso oferecer o seu Filho. Então agora, qualquer outro pecado, Deus pode perdoar. Deus pode perdoar o assassino, Deus pode perdoar o traficante, Deus pode perdoar qualquer pecado, mas Deus não perdoa o incrédulo, porque a condição para o perdão é crer em Jesus, entender que Deus tomou a iniciativa de enviar o seu Filho imerecidamente por nós para na cruz entregar o seu sangue para lavar os nossos pecados. Quando eu entendo isso e aceito que Ele fez por mim e que eu sem merecer agora quero esta maravilhosa vida, então Deus perdoa todos os pecados, lava no sangue de Jesus, transforma a criatura e faz dele uma nova vida. Mas se ele se achar bonzinho, mas no entanto não crê em Jesus, ele jamais será salvo. Nós vemos na palavra de Deus quantas ocasiões Jesus, o apóstolo Paulo e outros pregaram, alguém ouviu e creu, outro ouviu a mesma palavra e não creu. Nós vamos ler, por exemplo, João capítulo 5, o verso 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida.
Mas quando você continua lendo, João vai dizer que alguns creram em Jesus, outros não quiseram crer em Jesus. Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé estão pregando, mas alguns rejeitam a palavra de Deus e não creem. Nós vamos ver Atos capítulo 17, verso 4 diz: alguns deles creram, também uma grande multidão de gregos. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo homens perversos e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, procurando matar Paulo. Veja que a mesma palavra é pregada, e se é pregada, nós entendemos, o Espírito Santo está agindo no coração. A mesma verdade é proclamada, e o mesmo Espírito está convencendo os homens. Porém, alguns querem crer, outros não querem crer, e por não crer é que eles serão justamente condenados. Nós não cremos num Deus que destina alguém para o inferno sem lhe dar a oportunidade de ouvir e sem lhe capacitar a crer. Mas nós cremos num Deus que é tão grandioso em amor e graça, que mesmo o resistente, o rebelde, o contradizente, o que diz não, mas o Espírito Santo continua trabalhando, continua insistindo. E não é essa a história que nós vemos tantas vezes na Bíblia? O apóstolo Paulo certamente ouviu muitas vezes a mensagem do Evangelho, inclusive no ato da morte de Estevão, mas não quis ouvir, até que encontrou com Jesus, ou com alguém que ele a princípio não identificou, mas uma luz extremamente forte que o colocou no solo, uma voz: Saulo, Saulo. Primeiro que quando Deus chama duas vezes o nome, o camarada já entende que é igual quando a mãe diz o nome completo do menino, né? Quando a mãe diz assim, Zezinho, aí tudo bem. Mas quando a mãe diz assim, José da Silva, opa, aí o negócio complicou. Então, é mais ou menos quando Deus diz, Saulo, Saulo. A coisa já muda de figura. Por que você está me perseguindo? Aí, sem nem saber quem era, mas Saulo já diz assim, quem és, Senhor? Ele já chama de Senhor, porque já entende que o negócio está complicado ali. Mas ali ele ouve a verdade que Jesus lhe diz diretamente, e ele creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Um homem que resistiu certamente por muito tempo. O livro de Atos dos Apóstolos cobre um período de tempo razoável, que nós às vezes lemos assim, num dia, e pensamos que aquilo tudo aconteceu numa semana, mas cobre um período aí de aproximadamente 30 anos. Então, Paulo ouviu a mensagem, talvez muitas vezes, até o dia que ele creu em Jesus como seu Senhor e Salvador e deixou de resistir, não é, aquilo que falava lá no seu coração. Então, nós entendemos que Deus quer salvar a todos e que lhes dá do seu Espírito. Agora, o homem precisa cooperar. E a cooperação não é, alguém diz assim, você dá um passo que Deus dá outro. Você vai até a metade e Deus faz o restante do caminho. Não, não é esse o movimento. Na realidade, Deus vem até nós, nos toca, nos fala por sua graça e nos diz, agora você vai comigo. Quando eu digo sim, então eu vou com Ele. Ele é quem vai e me conduz todo o tempo. Nunca damos um passo sem que o Espírito Santo nos assista nesse processo. E porque nós cremos que a graça ela é resistível, nós cremos também que o homem precisa crer e precisa continuar crendo até o fim. Na realidade, quando nós lemos João 3:16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí por diante você vê que o verbo crer ali está no chamado presente, no tempo presente, que na realidade não é simplesmente crer, mas continuar crendo.
é manter a fé em Jesus. Porque nós entendemos que a graça de Deus pode ser resistida, ela pode ser resistida no princípio e pode ser resistida durante a caminhada. Na ideia calvinista, alguém é eleito e não pode jamais perder esta salvação. E aí, mesmo que alguém esteja no pecado, eles dizem, não, Jesus já pagou pelos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Mesmo você sendo eleito, seus pecados estão pagos. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que o pecado afeta o relacionamento do homem com Deus. E aí Hebreus capítulo 13, verso 12 diz, ninguém endureça o coração pelo pecado e se afaste do Deus vivo. Então nós precisamos entender que a graça é dada a nós, porém nós precisamos continuar sendo usuários desta graça, sendo alguém que não resiste a esta graça, porque tudo que nós fazemos na caminhada cristã, queridos, é pela graça. Se você levanta cedo ou de madrugada ou qualquer momento para orar, não é porque o seu joelho está pedindo, por favor, me ponha no chão, me amasse contra esse piso duro. Não, não é porque o seu joelho está pedindo. Não é porque você está jejuando, porque o seu corpo está dizendo, basta de tanta comida, eu estou abusado disso, não quero mais. Não, não é por causa disso. É porque o Espírito de Deus fala no nosso coração e diz, vá ler a Bíblia, vá orar, jejue essa semana, vá para a igreja. É o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que falou-nos lá para nos convencer, ele continua falando para que nós continuemos nesta caminhada. Se eu resistir a esse Espírito Santo e começar a negligenciar a sua direção para mim e aquilo que ele move o meu coração para fazer, eu estou resistindo àquele que me conduz nesta caminhada e, por fim, isso pode levar à perda da fé. Nós não entendemos e, de forma alguma, o diabo pode roubar a salvação de alguém. O diabo não tem esse poder, senão ninguém se salvaria. O que o diabo faz é tirar a fé, é tentar tirar a fé de alguém. Mas como somos salvos pela fé, deixamos de ser salvos quando não há mais uma fé ativa. E essa fé ativa, ela se manifesta no coração que realmente crê e também no coração que vive aquilo que crê. Alguém pode ainda estar numa igreja, ainda cantar hinos, mas não vive mais aquilo que canta, porque na realidade vai a uma igreja só para desencargo de consciência, mas em todo o restante do tempo vive em desobediência, em pecado, e isso não é mais uma fé ativa. Aí o teólogo calvinista diz, não, mas se já nasceu de novo, não pode desnascer. Sim, não pode desnascer, mas pode morrer. E quem está vivo morre, morre. Converse com Adão, você pergunta a ele como foi que isso aconteceu, o que ele vai dizer. Ele estava vivo, mas ele morreu espiritualmente e depois fisicamente. Por que ele morreu espiritualmente? Porque ele deixou de crer naquilo que Deus disse para acreditar na mentira do diabo. E infelizmente há muitas pessoas que estão perdendo a fé, porque estão deixando de ouvir o que a Bíblia diz e estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, tem que se buscar outra fonte de verdade, mas nós cremos que o Espírito de Deus ministra ao nosso coração a verdade do Evangelho, e quando nós respondemos favoravelmente a esta verdade, Ele nos fortalece, nos conduz nesta caminhada. Então, quando o Espírito disser, vá orar. Quando Ele disser, vá ler a palavra, e você vai ser fortalecido nesta caminhada, ao ouvir, dar créditos ao que o Espírito está dizendo. Nós entendemos, queridos irmãos, que o Espírito de Deus age no coração do homem e lhe dá liberdade.
Sendo que a teologia arminiana, ela não defende a ideia de livre-arbítrio. Só um homem tinha livre-arbítrio, Adão. Depois que ele pecou, ele passou a um estado decaído. Então, o livre-arbítrio está maculado. Ou seja, ele não tem mais a liberdade plena. Ele tem alguma liberdade de escolha, mas seu arbítrio não é completamente livre. É como a gente imaginar alguém que caiu, machucou o braço, ficou um tempo preso aqui na tipoia, depois ele agora pode mover o braço, mas só vem até aqui. Não passa mais, não, porque há uma limitação. A limitação na escolha humana é o pecado. Ele não pode mais escolher agradar a Deus. Ele não pode mais viver de maneira a fazer o que Deus quer para ele. Por quê? Porque o pecado o impede. Mas o Espírito de Deus traz liberdade ao homem para que ele possa responder favoravelmente ao Espírito de Deus e viver esta vida agora onde o movimento inteiro foi liberado. Mas o mesmo Espírito que liberta o homem para dizer sim, ele também mantém este homem livre para ainda dizer não. Porque liberdade é isso. Liberdade é você poder escolher o que você vai fazer. O homem em Cristo é o verdadeiro homem liberto. O verdadeiro homem liberto para agradar a Deus. Mas que ainda pode fazer também o que não agrada a Deus, porque isso é liberdade. E só há realmente a verdadeira ação do Espírito em libertar esse homem. Porque se o homem não for liberto, ele não pode ser verdadeiramente um salvo, dizer que realmente creu em Jesus. Imagine que uma irmã diz assim: meu marido é um homem fiel. Olha, ele está lá no hospital, a enfermeira vem, fala com ele, mexe com ele, passa a mão nele e ele nem dá bola para a enfermeira. Só que imagine que esse marido da irmã está em coma. Então, de fato, a enfermeira mexe com ele, a enfermeira dá banho nele, a enfermeira passa a mão nele, ele nem está aí para ela. Por quê? Porque ele não tem capacidade de responder. Tire ele do coma e mande a mesma enfermeira vir de novo lá, aí agora a gente vai saber se ele é fiel ou não, se realmente ele é alguém que está firme na sua aliança com a sua esposa. Por quê? Porque a verdadeira resposta de amor precisa de liberdade para operar. Se não é livre, então não pode haver uma resposta de amor. Então, o Espírito Santo nos liberta. Mas essa liberdade precisa ser bem administrada. O apóstolo Paulo escreve dizendo: tenha cuidado que a liberdade não seja usada para dar lugar à carne. E aí nós, em consideração a tudo isso, entendemos que a graça de Deus, ela é uma ação divina que é dirigida a todos os homens. Não há ninguém que não receba graça. Eu gosto da frase de uma teóloga arminiana que ela diz: ninguém não é salvo por falta de graça, mas por não usar a graça que tem. Deus, em sua graça, envia seu Espírito, envia a palavra a todos os homens, queridos. Por isso nós pregamos o Evangelho a todos. Porque se eu não entendesse que Jesus quer salvar a todos, como eu poderia ir à praça pública ou chegar aqui na igreja e dizer: aceite a Jesus, creia em Jesus, entregue-se a Jesus que Ele quer lhe salvar? Eu não poderia ofertar a todos essa salvação se eu entendesse que ela não é oferecida por Deus a todos os homens. Como um pregador pode reunir uma multidão e dizer: Jesus morreu por vocês, se ele achar que Jesus só morreu por uma parte daquele povo e não pelos outros, porque não são eleitos?
A nossa teologia entende que a graça de Deus é para todos os homens. Por isso que nós pregamos do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul, em qualquer pessoa na rua, em qualquer pessoa no trabalho, qualquer pessoa em qualquer lugar que encontremos, nós podemos dizer a ela: Jesus morreu por você, Deus te ama, Ele quer te salvar, se você crer você vai ser salvo, você tem um lugar no céu e Jesus quer mudar a sua vida e a sua história. Você pode dizer isso a qualquer pessoa que você encontrar em qualquer lugar por aí, porque esta é uma verdade bíblica que nós entendemos e proclamamos. Jesus não morreu apenas por alguns, né? Há uma ideia de que Jesus morreu só pelos eleitos. Essa é uma doutrina que ainda está à procura de um texto. Não há um único versículo na Bíblia que diga que Jesus não morreu por alguém, mas há muitos textos que diz: Ele morreu por todos. Hebreus capítulo 2, verso 9, ele diz: Ele morreu por todos, ou melhor seria traduzido: Ele morreu por cada um. Cada homem que vive é alcançado pela luz de Cristo. João capítulo 1, verso 19, João falando de Jesus disse: Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Todos, aleluia. Pela graça nós podemos proclamar a salvação a todos os homens, porque há um entendimento claro nas Escrituras que Deus deseja salvar a todos. Mas por que então alguém não é salvo? Porque resiste à ação de Deus, porque diz não à oferta de Deus, porque acha melhor a sua vida do que a vida que Deus oferece, porque prefere acreditar na serpente do que acreditar no Deus que nos fala a verdade. O grande trabalho do adversário é exatamente tentar tornar o pecado algo bom, ou prazeroso, ou aceitável, e tornar o evangelho algo ruim. Muitas pessoas veem o evangelho como uma série de nãos a serem aplicados na vida. Mas não é isso o evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação do que crê, que dá ao homem uma nova vida, uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que não é mais dependente do pecado. O crente não precisa de álcool para se sentir bem, não precisa de droga para se sentir alguém diferente, não precisa de prazeres do mundo para poder ter uma vida alegre. Crente é alegre em Jesus, vive uma nova vida pela graça, se alegra na palavra de Deus, chora ao ouvir o hino que fala do que Deus fez por ele e canta de alegria, mesmo quando no armário só tem formiga e na geladeira só tem água. Porque a graça de Deus, que é essa ação do Espírito Santo no coração, é suficiente para nos assistir em toda essa caminhada. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que quer que Deus tire o Espírito, né, ele diz: eu orei ao Senhor, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. E ele não está falando da graça salvadora mais ali, ele já era salvo, ele está falando da assistência contínua do Espírito Santo em fortalecer o coração, mesmo diante de adversidades, mas crê que Deus, que em sua graça nos diz que Ele é bastante suficiente para nós, nos faz caminhar em alegria e viver uma vida contente com Jesus, aleluia, esperando o dia da redenção, quando pela graça entraremos no céu, para cantar o hino da vitória e celebrar, aleluia, aquilo que o Cordeiro de Deus já realizou por nós, ali na cruz, aleluia. Que Deus maravilhoso e que graça maravilhosa esta graça desse Deus, aleluia. Que nós possamos nesta noite abraçar essa graça com alegria e entender: Ele morreu por mim, morreu por nós, morreu por cada um, morreu por cada homem. Morreu para que nós pudéssemos proclamar essa verdade a todo aquele que crê. Se essa graça é tão suficiente, então não há ninguém que não possa ser alcançado por ela. O homem mais ímpio, pecador mais distante, a pessoa mais depravada,
A graça de Deus é suficiente para alcançar este coração, para libertá-la e para mudar a sua história. Mas esta graça precisa ser recebida com fé, num coração que foi despertado pelo Espírito Santo. Há um famoso pregador e teólogo americano, da linha calvinista, que ele escreveu dizendo: meus filhos, eu gostaria de dizer a eles que eles são eleitos, mas eu não posso. Eu não sei se eles são eleitos. Ou ele estava pensando: eu não sei se Jesus morreu por eles. Mas seria muito bom se um assembleiano fosse lá na casa dele, para dizer para aqueles filhos daquele pastor: seu pai não pode dizer porque não crê, mas eu posso lhe dizer com toda segurança: Jesus morreu por você, e você pode ser salvo simplesmente ao crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é uma verdade que nós não podemos deixar calar, queridos. A graça de Deus visa a salvação de todos os homens, é dada a todos em tons suficientes. Deus sabe salvar e Deus cria caminhos para salvar todos os homens. Porém, há alguns que resistem a esta graça de Deus. Eu conheço uma irmã, foi minha vizinha muito tempo, ainda continua lá. Eu é que mudei, não moro mais em Natal. Essa irmã morava numa favela, bebia todos os dias, andava com uma faca embaixo da blusa, e ninguém queria conversa com ela, não chegava nem perto dela, porque era uma mulher extremamente violenta, perigosa, e que estava quase que constantemente alterada pelo álcool. Mas um dia umas irmãs passaram em direção à igreja, e ela diz: alguma coisa chamou a atenção daquelas irmãs. E nós sabemos com certeza, foi o Espírito Santo de Deus. E ela resolveu acompanhar aquelas irmãs. Quando as irmãs perceberam que ela estava acompanhando, apressaram o passo, fizeram carreira e se livraram dela, porque ninguém queria aquela mulher acompanhando você. Era conhecida, perigosa. Mas ela continuou insistindo em acompanhar alguém, até que um dia achou a igreja. Ali, disse que queria aceitar Jesus como seu Salvador. O pastor orou por ela. Ela ainda voltou a beber, o pastor orou por ela. Ela ainda voltou a beber, o pastor orou por ela. O pastor entendeu, levantou uma campanha de oração na igreja por aquela mulher. 30 dias, no último dia da campanha, ela conta, o pastor orou por ela com a igreja. Ela caiu no chão. E quando voltou a si, que levantou-se, era uma pessoa totalmente transformada. Nunca mais pôs uma gota de álcool na boca. Nunca mais andou com faca. Nunca mais. Era uma pessoa nova, totalmente transformada naquele dia. Por que Jesus não fez isso no primeiro dia? Bom, quando chegar no céu, você já sabe que tem muita conversa para perguntar a Jesus, né? Ele sabe fazer e tem caminhos diferentes. Curou o cego de jeitos diferentes. Mas o que eu posso crer pela palavra de Deus e pela experiência da vida cristã, é que não há ninguém que chegue ao Senhor, trazido pelo Espírito, e que não resista a essa ação da graça, que Deus não possa transformar essa pessoa e lhe dar uma nova natureza em Cristo Jesus. Então, pensamos assim, cremos que a nossa teologia pode ser considerada uma teologia da graça. Porque o que há de mais evidente na nossa teologia não é a liberdade humana. Não é a liberdade do homem fazer o que quer. Ao contrário do que alguém pensa. Acha que nós proclamamos a liberdade humana. Não, nós proclamamos uma graça divina suficiente para todos os homens. Porém, essa condição de resistência à graça é algo que na Bíblia fica claro também. Muitos sacerdotes creram, João vai dizer,
mas não tinham coragem de expressar a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga. Então, o Espírito Santo fez o trabalho dele, eles se convenceram, mas optaram por não servir a Jesus publicamente por uma conveniência social. Nós cremos que a graça é para todos, mas para que o caráter amoroso e justo de Deus seja preservado, nós entendemos que o homem que cai, o homem que peca e o homem que finalmente é condenado não é culpa de Deus, mas é uma escolha dele em resistir à oferta tão maravilhosa da graça que Deus faz. Alguém olha para isso e diz, mas que loucura! Como é que alguém pode resistir a essa graça? Como é que alguém pode rejeitar esta salvação? De fato, é a maior tragédia, a maior má notícia não é que existe inferno. A maior má notícia é que as pessoas querem ir para lá, mesmo sendo lhe dada a opção de fugir deste lugar tão terrível. Mas, infelizmente, essa é a condição do homem incrédulo, pecador, resistente, desobediente e que não quer aceitar a graça de Deus. A nossa doutrina da salvação, no entanto, ela é baseada nesta graça de Deus. Uma graça que corrige o coração humano, que capacita a vontade defeituosa, que liberta o homem preso no pecado e que lhe dá agora o poder para viver uma vida que agrada a Deus. Eu gosto de uma frase de John Wesley que ele diz, Deus quer salvar os homens, mas não como árvores, e sim como homens. Porque homens têm vontade, homens são desobedientes, mas Deus quer salvar estes homens desobedientes. Por isso, não só enviou o seu Espírito e nos deu a sua palavra, mas levantou um grupo de crentes insistentes, glória a Jesus, para levar a palavra de Deus, para falar de Jesus, para insistir nessa pregação do Evangelho. Ele não quer ouvir hoje, mas a gente continua pregando, continua falando, continua ministrando, até que um dia, quem sabe, esse coração vai se abrir para o Senhor Deus. Eu creio no poder da graça, creio no poder da palavra, creio no poder do Espírito, e podemos continuar pregando, queridos. Se você leu um dos livros do pastor Jim Cymbala, pastor da Igreja do Tabernáculo do Brooklyn, que é muito conhecida pelo coral, que já ganhou alguns Grammys, uma igreja americana, ele diz que uma jovem vinda de Porto Rico para os Estados Unidos, aquela jovem não conseguiu a vida maravilhosa que pensava, caiu na prostituição, na droga, teve uma criança, e um dia tão drogada estava que dormiu por cima da bebê e acordou e ela estava morta. E aquilo foi um choque tão grande, que a mente daquela mulher se fechou. Ela entrou num estado que não respondia mais a nada, nenhum estímulo ao seu redor. Foi presa, levada para um hospital psiquiátrico, e essa história chegou ao pastor, ele resolveu fazer uma visita. O psiquiatra da prisão lá disse, não adianta, ela não responde a nenhum estímulo. E ele disse, mas deixa eu entrar. Entrou, leu a palavra, cantou um hino, orou por ela, nada aconteceu. Ele disse, mas a próxima semana eu volto. E ele voltou na outra semana, e orou por ela, leu a palavra, cantou um hino, e nada aconteceu. E ele continuou voltando lá, mais uma vez, mais outra vez, já na quarta ou quinta vez que estava lá, depois que orou por ela, uma lágrima desceu no canto do olho. E ele disse, olhe, a parede está se rompendo, eu vou continuar. E ele voltou lá e falou a palavra, orou por ela, cantou um hino,
e a mulher foi liberta pelo poder de Deus. Ali em lágrimas, reconheceu o seu pecado, arrependeu-se, creu em Jesus como seu Salvador, e no tempo hábil saiu daquela prisão, e no tempo que ele escreve o livro, o pastor Jim Cymbala diz, hoje ela é uma corista, canta no coral aqui da igreja, porque nós cremos numa graça que liberta, que alcança, e por isso nós podemos insistir, queridos. Podemos insistir. Alguém não quer crer hoje, nós continuamos pregando, nós continuamos falando, nós continuamos anunciando ao mundo de coração e de ouvidos incircuncisos que Jesus morreu por todos para salvar a todo aquele que crê. E quem abrir o coração e não resistir a essa ação do Espírito Santo será inevitavelmente levado a uma nova vida com Jesus. Agora nós que entendemos esta graça, nós precisamos, em primeiro lugar, proclamar esta graça. Não faz sentido nós entendermos tudo isso e não falarmos desta graça para alguém. E não levarmos esta graça às pessoas que precisam crer, que precisam ouvir. E também nós precisamos nos alimentar continuamente desta graça, queridos. O Espírito Santo é uma pessoa, e a graça de Deus na nossa soteriologia não é uma força impessoal, é uma pessoa, é a ação do Espírito Santo. E diz a palavra que nós podemos alegrar ou entristecer esse Espírito. Nós podemos fazer aquilo que agrada a Ele, ou podemos apagar a chama desse Espírito, a sua atuação na nossa vida. Mas eu creio que, ouvindo da graça de Deus, entendendo o quanto Ele fez por nós, sem que nós merecêssemos, sem que nós nada fizéssemos para isso, mas tão somente por sua ação amorosa, Ele se moveu dessa maneira em nosso favor, nos convenceu, nos arrancou do lamaçal do pecado, nos deu nova vida em Cristo Jesus. Entendendo isso, nós precisamos cada dia buscar um relacionamento mais profundo com esta graça, com este Espírito, com esta verdade, com esta palavra que nos anima, que nos leva a crer cada dia e permanecer crendo nesse Deus tão maravilhoso. O Espírito de Deus nos trouxe aqui nesta noite, certamente, para nos ministrar sobre a sua graça e para nos fazer cada dia mais desejosos de mais desta graça, de mais daquilo que Ele tem para nós. Se você chegar num posto de combustível e o frentista lhe perguntar, vai encher? E você disser assim, põe só R$10. Aí ele vai mais triste. Mas se você disser assim, encha completamente, aí você vê um homem animado, né? E a palavra de Deus nos diz assim, enchei-vos do Espírito, enchei-vos. Enchei-vos ali é uma palavra que está numa ação que é feita por mim também. Ele está dizendo na realidade, permita-se ser cheio do Espírito, busque ser cheio do Espírito. Então, é o Espírito que nos fala. E quando nós chegamos para junto dele, a pergunta dele é essa, é para encher? É para encher ou vai só R$10 de graça aí? É para encher ou quer que bote só um pouquinho? Se você disser assim, é para encher, Espírito Santo, aí certamente você vai ver, aleluia, a ação desse Espírito. Quando nos apegamos à palavra, quando nos apegamos à oração, quando nos apegamos ao Senhor e a obedecer a Ele, nós estamos dizendo, é para encher, Espírito de Deus, encha-nos, encha-nos, encha-nos mais desta graça, desta ação maravilhosa, para que possamos ser continuamente despertados e animados por ela, para vivermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Que Deus nos ajude, que possamos entender e viver cada dia segundo esta maravilhosa graça. O Evangelho é a boa notícia
de Deus para todos, para nós também, porque é boa notícia para nós que Ele continua nos despertando e nos ensinando. E vamos assim continuar firmes, fazendo a obra do Senhor e caminhando por sua maravilhosa graça. Não andamos sem graça, mas andamos com graça todos os dias. E que Deus nos ajude e nos abençoe e nunca nos falte a sua maravilhosa graça para nós. Eu agradeço por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Meus amados, vamos posicionar em pé para agradecer ao Senhor. Glória a Jesus por essa palavra tão maravilhosa nessa noite. Amém, amados? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa bênção maravilhosa, ser ministrado pela Tua palavra, meu Pai. Aleluia, Pai, entendemos melhor essa graça infinita, meu Senhor. Aleluia, que é imerecida. Aleluia, meu Senhor da glória. Toda glória, toda honra, todo louvor seja ao Senhor por esta graça maravilhosa que nos alcançou, meu Pai. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por ter sido alcançado, meu Senhor, por esta graça, Senhor. Nesta noite, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mais alta que nuvem celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu gostaria também de pedir ao pastor Kleber, nas suas palavras, fazer menção do material que o pastor trouxe. Faça favor, pastor. Aí vai ficar à disposição tanto agora no final, quanto amanhã também, pela manhã. O pastor tem a oportunidade. Queridos, Deus me deu a graça de lançar agora, há um mês atrás, esse que é o meu 6º livro, A Voz do Púlpito. É um livro de ferramentas, muito útil para o pastor, porque ele vai falar exatamente da homilética para o pastor e para o obreiro. Então eu falo tanto para o pastor quanto para quem prega, não é? Falo sobre a importância da pregação. Tem um capítulo falando sobre pastoreando pela pregação, como a nossa pregação precisa ser intencional. Um capítulo sobre planejamento de sermões ou pregações, né? Eu acho que não há outro material em português que eu conheça sobre esse assunto. Há outro capítulo falando sobre como fazer uma pregação doutrinária. Eu pego um trecho da declaração de fé e mostro como transformar numa pregação doutrinária. E há um capítulo falando sobre formação de obreiros ou formação de pregadores. O pastor como formador. E aí tem uma série de informações, né, de como conduzir, de como selecionar. E é um livro que certamente para pastores, para obreiros, para quem prega, vai trazer bastante subsídio. Aí você pode adquirir lá na entrada, as irmãs estão lá. E certamente vai ser uma bênção para a sua vida. A Voz do Púlpito, estratégias e ferramentas para a homilética pastoral. Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe, pastor Kleber.